Olá, minhas amigas e meus amigos na luta pela democracia, contra a imbecilidade, a ignorância, a estupidez e o nazifascismo. Alegrias! Alegrias! Eu me lembro da minha infância. Na minha infância havia um sabonete que chamava-se Vale Quanto Pesa. Pois eu digo a vocês que Bolsonaro não vale quanto pesa. Não vale sequer o que o gato enterra. Nesse momento, estes dois homens, estas duas oposições brasileiras, Bolsonaro, o canalha, e Lula, o conciliador, estão fora do Brasil. Bolsonaro está fazendo motociata no Catar. O que significa essa motociata para o povo do Catar? Não faço ideia. Enquanto Lula é recebido como chefe de Estado na França. É uma vergonha para o Brasil. E é um momento muito estranho. Um momento de grande disputa, de disputa internacional. Já basta Dudu Bananinha vestido de sheik para esconder a sua bananinha debaixo daquela roupa toda. Aquela mulher dele, mais parecendo a Bia Dória, fantasiada para um baile de carnaval, e aquela criança parecendo filhote de Papai Noel, do que exatamente uma coisa séria. Sério é Lula em Catar, realmente. É uma análise que precisa ser feita. O que está acontecendo no país neste momento? Eu peço ajuda a Dimitri Salles para desenvolver esse assunto. Olá, Dimitri, está aí online, Dimitri. Quero ver você pensando e falando sobre isso. Olá, bem-vindo. Estou aqui, estou junto contigo, junto com a nossa turma. Tudo bem? Então, a novidade é que Lula e Bolsonaro estão fora do país cumprindo a agenda internacional. A impressão que a gente tem é que existem dois presidentes no Brasil. Um que é recebido com honras de chefe de Estado, aplaudido de pé em universidades, em eventos internacionais, convidado por autoridades para poder pensar o Brasil e o mundo. O outro, que continua fazendo papagaiada, fanfarronice, levou uma comitiva lotada, uma comitiva de gente, uma comitiva absolutamente inútil, que não tem o que tratar nessa viagem internacional para o Oriente Médio, mas está gastando nosso dinheiro público. Aliás, o Bolsonaro, bem-vindo, fez um vídeo para mostrar o hotel em que ele ficou, fazendo piada com o preço da diária. Tudo isso pago pelo dinheiro público, pelo dinheiro do povo brasileiro. Eu digo que é um descarado, né? É um descarado, não tem o mínimo pudor. Leva uma comitiva que não serve para nada, ainda mostra o hotel que está gastando dinheiro com o dinheiro do povo brasileiro, que não serve para nada, a não ser para um passeio no Catar, aproveitando-se o catarro que ele é para passear no Catar. Exatamente. O Lula teve uma reunião com o Macron. Nessa viagem de Lula pela Europa, são 3 temas principais que o Lula está tratando. Primeiro, diz respeito à relação do Mercosul com a União Europeia, tentando salvaguardar o acordo que o Bolsonaro não conseguiu salvaguardar, sequer conseguiu levar adiante os diálogos. Até porque o Aliás, esse acordo com a União Europeia, salvo engano, foi o que o Marcelo Rebelo de Portugal veio como emissário ao Brasil, tentar se reunir com Bolsonaro para reaproximar as relações internacionais e comerciais do Brasil com a Europa. E Bolsonaro tratou como se fosse brincadeira de moleque, contando piada de português, piada pornográfica, desprestigiando por completo não só o Marcelo Rebelo, grande presidente português, mas desprestigiando o emissário europeu. Estou errado? Está certíssimo. Inclusive, com piadas que Bolsonaro tem se projetado internacionalmente. Tem feito piadas de caráter homofóbico, machista, lá no mundo, enfim, onde ele está viajando agora. O segundo ponto que o Lula está discutindo, que chama a atenção da gente, diz respeito ao meio ambiente, que é um outro tema que o Bolsonaro não consegue falar senão mentiras. Mas tem um tema que o Lula está tratando, e esse me parece que é o mais importante de todos, que diz respeito à democracia. Não só a democracia no Brasil, mas a democracia no mundo. A viagem de Lula, nesse momento, para a Europa, também tem uma finalidade de resguardar o processo eleitoral brasileiro, de devolver um prestígio na figura do próprio presidente Lula,
Mas mais do que isso, dialogar em torno da proteção das democracias. Se a gente for olhar, bem-vindo, a eleição legislativa na Argentina agora teve como novidade, que aconteceu no último domingo, a eleição de um cara de extrema-direita para o parlamento argentino. O Chile terá eleições presidenciais no próximo domingo. Estão disputando, voto a voto, o José Antônio Cast, que é o candidato da extrema-direita, e o Gabriel Boric, que é o candidato do centro-esquerda. São os dois primeiros colocados. Melhor colocado, vamos dizer assim, nas pesquisas, o candidato de extrema-direita. Há um avanço na extrema-direita em torno da América Latina. E isso tem preocupado os líderes democráticos do mundo. Evidentemente que o Lula está se colocando, ou está propondo esse diálogo, na condição de salvaguarda das democracias. E é interessante que esse é o tema principal da viagem do Lula. Enquanto o Bolsonaro tem feito um passeio, porque ele não tem feito relações institucionais, relações diplomáticas, nós não sabemos que acordos foram firmados, porque praticamente não foram, efetivamente não foram firmados acordos. O que o Bolsonaro tem feito é um passeio turístico em países que são ditaduras. O Bahrein, por exemplo, uma ditadura secular. Isso é um contraponto. Enquanto o Bolsonaro passeia por entre ditaduras, Lula se coloca à frente do processo de defesa das democracias, pensando o globo, pensando a política mundial. Porque é um estadista, não é um tirano qualquer, não é um generalzinho de brigada cheio de medalhas. Ele pensa o mundo como um épico, como um epopeico. E aí o saldo de tudo isso é que essas duas viagens movimentam o cenário eleitoral brasileiro. O destaque é a chegada do candidato Moro. No dia de ontem, o Moro deu uma entrevista para o programa do Bial e anunciou o nome do seu economista. Mais ou menos como o Bolsonaro fez em 2018, anunciando o Paulo Guedes. Anunciou mais um economista, colocando o mercado, ou avisando ao mercado quem será que irá guiar a sua política, o seu plano de governo e, eventualmente, se for eleito, quem será o ministro da Economia. O Moro já anuncia. Com isso, o Sérgio Moro entra no cenário eleitoral. E me parece que ele ocupa, de fato, a posição da terceira via. Quando ele anuncia na Globo o nome do economista que vai guiar o seu plano de governo, que guia o seu pensamento econômico, ele une, ao mesmo tempo, uma mídia tradicional e o mercado, consagrando-se como candidato da terceira via. Ainda há uma peça a ser movida, que são as prévias do PSDB no próximo domingo. Dória disputa com o Eduardo Leite para saber quem será o candidato. O Leite, aliás, já disse que não aceita ser vice. Eu tenho para mim que o Dória ganha essas prévias. E não muito pela vantagem pessoal ou política, mas porque as táticas de Dória nós conhecemos aqui em São Paulo. Não são muito republicanas, não são muito éticas. E se ele repetir o que fez para a Prefeitura de São Paulo, provavelmente ele vai ser escolhido nas prévias do PSDB. Me parece que não muda, não altera o processo político. Pelo cenário de hoje, eu entendo que disputará a presidência da República Bolsonaro, Lula e o Sérgio Moro como as três candidaturas postas. Com esse desenho que se apresenta no dia de hoje, acho que as candidaturas que se posicionam para a disputa eleitoral de 2022, de fato, serão Bolsonaro, pela extrema-direita, o Sérgio Moro disputando ali o voto do Bolsonaro, tentando dialogar com a direita, e o Lula vindo pela centro-esquerda, de alguma maneira também disputando os temas centrais desse processo político, que passará pela democracia, pelo meio ambiente e pela volta do crescimento econômico do país. Eu acho que é isso. Eu tenho feito um vídeo dizendo que o novo não se constrói em cima de escombros dos velhos, não se constrói a partir de esqueletos dos armários. Se Lula quiser construir um novo Brasil, não pode ser com um discurso velho, nem com teses velhas. Nós temos que descobrir novos gênios, novos Darcy Ribeiros, novos Anísio Teixeiras, novos Milton Santos, e refazer um Brasil novo, passando por cima de toda esta velharia que insiste em manter o Brasil como uma coisa velha, antiga e ultrapassada. E eu acho que é isso que o Lula está buscando na Europa, se apresentar mais uma vez como alguém que consegue construir um país com dignidade, com respeito, com felicidade, que é o que a gente está precisando. Ô, Dimitri, muito obrigado por estar esclarecendo esse momento. Nós não podíamos falhar com os nossos
ouvintes, com a nossa audiência. Estamos juntos, não é nem reconstruindo, porque reconstruindo é pegar no velho e fazendo novo. Nós estamos renovando, fazendo novo a partir do novo e na nova fase que começa agora. Muito obrigado a você. Seguiremos Grande juntos. abraço, companheiro. Estamos sempre Grande juntos. abraço. Seguiremos juntos, querido. Um grande abraço.